Jornal da EP. Estou recebendo aqui o escritor Moacir Calarga, que também é editor. Depois eu converso com você a respeito desse assunto, porque, na verdade, eu tenho na minha cabeceira da cama, no meu criado mudo, tem um monte assim de livro. E eu fico um pouco ansioso porque a gente vai comprando, vendo as orelhas dos livros e de repente, sabe, você fica um tanto quanto dizendo quanto tempo de vida eu tenho mais para poder ler tudo isso, né? E você ficando cada vez mais ansioso. E de repente eu recebi o livro do Moacir, tanto eu convidei para ele participar do programa, porque eu comecei a ler e me pegou, sabe? Porque é um livro muito ágil, tem um ritmo muito gostoso e fala de um assunto que exatamente nos deixa dentro dele, que é o amor, a vida e a morte, né? Moacir, como é que você teve a ideia de colocar tudo isso no papel? Você fala de suicídio, você fala de amor, você fala de vida, enfim, eu gostaria que você nos contasse como é que nasceu a ideia para você criar esse livro, que parece que deu um alívio a você quando você acabou de escrever, isso mesmo? É isso aí mesmo. Primeiro eu queria agradecer o convite, tá? Principalmente a Madalena, né, que a gente conversou, fez o convite, e a Rodrigo Viana, né, que fez essa ponte. E é muito importante para os artistas, né, terem oportunidade de falar sobre as suas obras. Então, agradeço de coração estar aqui. E meu pai mandou saudações palmeirenses para você, Madalena. Um abraço para ele, viu? Já melhorou, hein? E então, o livro ele nasce de uma experiência que eu vivi, né, tive uma depressão profunda, né? Cheguei a tentar o suicídio. E aí eu comecei, depois que eu fui recuperando e tal, fui clareando as ideias, né? E aí eu percebi como a sociedade está doente, né? Mentalmente doente. E é tudo isso que vocês acabaram de falar. E também tem essa questão da doença mental, né? Que tem explodido muitos casos de doença, até em crianças, né? Medicação e tal. E aí eu achei que era importante contar essa história, né? Sobre o suicídio, da perspectiva de quem tentou o suicídio, né? Então, aí a história do livro, então, ela começa, é uma análise, né, psicanalista, de psicólogo, é um diálogo entre os dois, né, paciente e o clínico, e ele vai contando toda a história uma semana depois do ocorrido. E aí vai tendo, claro, é uma ficção, né? Então eu vou inventando algumas coisas, vou criando outras, mas pegando. É uma ficção que tem muito a ver com a realidade, porque eu vi aqui, quer dizer, nós todos vivemos isso que eu estou vivendo agora. Eu estou insatisfeito, sabe? Eu estou revoltado com o que está acontecendo. É uma sociedade, como você disse, doente, né? E uma das coisas que eu falo aqui é que a gente precisa reivindicar o nosso tempo, né? Que nem você falou agora, a gente tem um monte de livros, tem um monte de coisa, a gente não tem mais tempo para fazer nada, né? Para ler um livro, para ter um ócio, que é importante pra gente, né? A gente tem que trabalhar cada vez mais, que nem o rapaz do Uber, e aí acontecem essas coisas. Então a gente precisa parar e pensar o que está acontecendo com a nossa sociedade, né? E o livro, ele é essa visão para a morte, né? Porque essa experiência, né? E aí eu acredito que se a gente olhar para a morte de outra forma, que ela faz parte da vida, a gente vai ter uma vida diferente, a gente vai dar mais valor para outras coisas e vai reivindicar outras coisas, uma vida melhor, uma sociedade melhor, a partir do olhar da morte. Porque me parece que as pessoas esquecem que todos vão morrer, né? Em algum momento. Então, a gente precisa parar, olhar e voltar, né? Falar, não, peraí, faz parte da vida. E isso é importante a gente saber, porque a gente muda, ressignifica toda a vida. E esse livro, ele parte dessa busca, né, que eu fiz, essa investigação de mim mesmo, por que eu cheguei nesse estágio, né, da depressão. Isso eu queria perguntar a você. Você tentou o suicídio? Sim. Teve vontade ou tentou? Não, tentei mesmo. Tentou? Tentei. Com quantos anos? Foi em 2023, no meio do ano. Recente? Bem recente, faz uns 4 anos. E o que o levou a essa situação que leva muitas pessoas, né? Então, umas se conscientizam e desistem da ideia, e outras tentam, né? Como você tentou. Então, depois que eu passei por isso, comecei a refletir muito tempo, né? E aí eu falei, a gente tende a achar que é por causa de um motivo em específico, né? E não é. E eu conto essa história, eu vou fazendo essa investigação. Essa foi a terceira crise que eu tive, a primeira tentativa, né? As outras duas foram graves, mas não cheguei ao ato, né? E aí, com o apoio da minha mãe, que me ajudou, me abraçou, me ajudou ali no momento, eu não tentei nada, né? Mas essa última vez eu acabei
Porque eu falo que isso foi há 8 anos atrás, essas crises começaram, né? E aí eu fui tentar investigar a mim mesmo por que cheguei até aqui. E aí são uma vários fatores. autoanálise. Uma autoanálise, né? E aí são vários fatores, né? Um deles que desencadeia, às vezes, é uma morte, por exemplo, que eu falo da minha avó. E aí vai desencadeando, as coisas vão mudando. A sociedade, eu acho que tem muito essa questão, né? De você ver que as coisas não estão mudando, que não vão melhorar, que os nossos políticos amor não frustrado. fazem nada, um amor frustrado. E aí tem a outra contrapartida, né? De como sair disso, né? Porque é muito difícil. Por isso que eu quis trazer essa ideia de dentro, né? De quem passou por isso. Porque é um lugar que a gente muito difícil de estar, né? E as pessoas que estão em volta às vezes não compreendem, né? Porque é uma coisa difícil, às vezes a pessoa fica ali, não consegue reagir e a pessoa acha que ela não quer reagir, mas é muito profundo isso, né? E aí os remédios auxiliaram, né, no começo, e aí eu fui voltando, e aí eu tive a sorte de encontrar um amor nesse tempinho, que também foi me auxiliando. Então a vida é esse diálogo, né? Uma companheira. Uma companheira. Como é importante o amor das pessoas, o afeto das pessoas, da família, né, do apoio, porque é um momento muito complicado, né, de quem passa por isso. Agora me diga uma coisa, a partir do momento que você fez essa autoanálise, você já não pensa mais no suicídio? É isso porque o livro não é de autoajuda, não. Não, o livro é uma ficção. É uma né? ficção, quer dizer, ficção é porque a gente fala que é ficção, mas tem muita realidade ali, né? Então, a realidade é essa que você está contando aí. Você só chegou à conclusão de que você precisava escrever isso porque você precisava botar alguma coisa para fora, alguma coisa que o levava à insatisfação total, né? Me diga uma coisa, depois do livro, esse apoio que você tem, isso já acabou, não tem mais? Não, acabou. E eu acho importante essa pergunta, porque eu até falo aqui no livro, quanto mais eu falo do suicídio, mais eu me distancio dele. Uhum. E hoje em dia você não pode falar na internet, por exemplo, a palavra suicídio, sem cortar. Quando eu vou divulgar, não consigo divulgar porque eles cortam. Então aí eu acabo falando outras coisas para tentar chegar nisso. Porque na internet, na imprensa, não pode falar, né? A palavra não pode falar sobre isso. Só que eu acho que é o contrário. Quanto mais a gente fala, mais as pessoas vão se conscientizando e criando empatia, né? Quando é que você percebeu que tinha que falar? E uma outra questão, quando é que você se viu pronto para falar sobre isso? Então, eu acho que eu nunca tô pronto, né? Mas a questão eu não queria falar sobre isso, né? Isso. Enquanto eu tava no processo de depressão bem profunda depois do atentado, eu falei, não vou escrever sobre isso, não quero, tá bem desanimado. Aí depois as coisas foram melhorando, as ideias fui voltando, né? Aí eu falei, não, é importante a história, é importante o testemunho, né? A gente precisa falar sobre isso porque a sociedade tá muito doente, né? Aqui no Brasil houve uma pesquisa que aumentou assim de 2020 para cá, mais de 3.000% de casos de depressão e tal. E hoje é o que mais afasta do serviço, né? A depressão. Então, eu falei, não, eu tenho que falar sobre isso, mas demorou mais de um ano para eu começar a falar, e foi uma forma de terapia, né? De eu voltar, tentar entender o que estava acontecendo. Porque a terapia, ela é você olhar para você mesmo, né? Para você entender. E processar. Falar é um ato de processar. Sim, os eventos traumáticos. E quando eu escrevo, é a melhor forma que eu faço para pensar no assunto, né? Então eu falei, vou escrever, vou contar essa história de superação também, né? Que tem essa questão. E a minha ideia mesmo era escrever para quem nunca passou por isso, para tentar criar essa empatia com as pessoas, que todo mundo conhece alguém que tem depressão, né? Nossa, se eu abrir o telefone aqui, eu vou pegar 500 mil depoimentos, porque até às 5 horas da tarde. Hoje, cada 10 pessoas, 5 tem, 50% tem depressão forte. Agora, você chegou a tomar algum remédio antes disso, a depressão, essas coisas ou não? Então, na primeira crise, que foi em 2015, minha mãe me levou, eu fui numa psiquiatra. Que idade você tinha? Que isso é um fator importante também. Tinha 24. Você tinha 24 anos. Aí eu fui na psiquiatra, receitou remédio, eu fiquei tomando por 6 meses, né? Nesse caso foi tarja preta. Só que aí chega um momento que o remédio você se sente bem. Aí você fala, agora eu não preciso mais. E aí eu acabei me tirando. Falei, não, vou parar, porque eu tô bem. Porque também tomar muito remédio acaba fazendo mal, né? E aí eu parei. Aí depois, no final de 2016,
depois eu tive a segunda crise, que aí foi um pouco mais forte. Aí eu pedi ajuda pra minha mãe e tal. E aí ela levou nessa mesma psiquiatra, passou os mesmos remédios, fiquei tomando por 6 meses, aí aconteceu a mesma coisa. Falei, não, agora eu vou parar. E aí só que na terceira vez eu não consegui pedir ajuda, né? E aí eu conto aqui no livro, né? Eu fui guardando esses remédios, pra você ver como que a nossa cabeça como eu tava doente. Falei, vou guardar porque um dia eu vou precisar lá na frente. Com essa já intenção, isso há 8 anos atrás, né? Então aí quando eu fui, tava no desespero, né? Quer dizer, isso nos traz a certeza de que o remédio é apenas uma muleta, né? Sim. Porque você tem que descobrir realmente onde está o problema, né? Buscar, falar, discutir e buscar, talvez. A literatura é uma coisa maravilhosa para você se descobrir, para você se achar, sabe? Por isso que eu digo, a leitura salva. A leitura salva e você começa também a botar no papel aquilo que você sente. Sabe? Eu não vou escrever um livro sobre a minha vida, vou escrever um livro sobre essa ideia que eu tive, sabe? Todo mundo devia ter essa vontade e essa necessidade, sabe? Porque hoje nós estamos presos a isso aqui, ó, sabe? Eu lia no mínimo 3, 4 livros por mês, não estou lendo mais nenhum por causa dessa porcaria. Você entende, não? Tô preocupado. Olha a gravidade disso, que você sabe qual é o problema eu sei, e não consegue. Então, quer dizer, você começa a ver alguma coisa aí e eles vão te enganando com essas porcarias que tem aqui o dia inteiro. Sabe? E isso acontece muito com quem tá depressivo. A pessoa sabe que ela precisa, mas ela não consegue encontrar ajuda, buscar ajuda. Pedir ajuda muitas vezes. E acho que ainda é pior porque ela é julgada também. Essa ideia, você tem que sair de casa, exatamente. Você precisa se divertir, você precisa ter uma namorada, você precisa trabalhar. Né? Quer dizer, as pessoas dão soluções fáceis para uma coisa que não é. E isso piora mais ainda. Eu acho que a coisa que mais incomoda é que alguém falar que é frescura, né? Dá vontade de bater na pessoa. Né? Exatamente. Bom, Moacir, a gente ficaria aqui conversando sobre o assunto muito tempo. Se alguém que nos acompanha quiser fazer alguma pergunta, tem alguma coisa aqui, Luiz Antônio, alguma pergunta, só porque o Moacir vai estar fazendo a Noite do Autor. Que hora vai ser amanhã, sábado? Sábado, dia 10, né? 7 horas da noite, no Espaço Arte, na Rua Itália, 1934, entre a Feijó e a Bonifácio. Rua Itália, Rua 7, entre Feijó e Bonifácio, 1934. 1934, tá bom? Então vai lá. O livro está custando quanto? 35 comigo. 35, só me procurar no Instagram. Olha, tá muito barato, legal. Hein? Tá barato. Barato pelo preço Acho dos livros de hoje. Pra Hoje o livro, no mínimo, eu compro muito livro, tem R$70, hoje R$69. Chegando muitas vezes 110, 115, né? Então é isso aí. E o livro está muito bem editado. Você tem uma editora também, isso, né? Por isso também que eu consigo fazer o preço mais em conta. Entendi. Agora, quem por acaso não conseguir, o ideal é que esteja no evento, que possa conversar com você, te ouvir falar do livro. Mas te encontra nas redes sociais ou nas redes sociais da editora para comprar o livro, se informar? Tem o site da editora, que é www.operaeditorial.com.br. Operaeditorial.com.br. Isso, e também pelo Instagram da Ópera Editorial, que é Ópera Editorial, ou pelo meu Instagram, que é Moacir Calarga. Só mandar uma mensagem que eu respondo. Moacir é com I mesmo, né? Isso, com Moacir Calarga. Isso aí. Então o livro é Aqui que Vence a Dor. Então tá aí, não é autoajuda não, é uma ficção que eu acho que é uma autoficção. Então, na verdade, é uma nova... Porque nós tivemos aí o... Sangue Frio, como é o nome dele? Truman Capote. Truman Capote inventou a reportagem... New Journalism. No novo jornalismo, né? Então é isso aí. Então a gente sempre tem alguma coisa... Muito bom, é um livro que tem um ritmo muito gostoso e você vai... gostoso com um assunto sério, né? Então é muito legal que você possa colocar... Alguma perguntinha, Luquinha? Madá, o telefone está aberto, 16-3311-3011. Só agora abriu, né? Então é isso aí. Mas enfim, se tiver aqui alguma coisa, a gente depois manda pro Moacir, ele pega e responde, né? Moacir, foi muito legal esse papo com você e espero que muita gente tenha interesse de ir lá conversar com você e comprar o seu livro. Eu que agradeço pela oportunidade, Madalena, equipe. Foi muito bom estar aqui com vocês e é muito importante o jornalismo, né? Esses que vocês fazem. Meu pai acompanha há mais de 30 anos o Madalena, isso, né? Vocês. Então eu tô sempre ali também ouvindo. E é bem interessante essa questão política. Você faz o quê? Você estudou o quê? Eu fiz Sociais e Letras, né? Ciências Sociais e Letras. Como o Luiz Antônio. Sociais e Letras. Também? Olha só, coincidência. Coincidência, né? Acabou quando?
Eu não terminei. Não terminou ainda, tá fazendo, né? Então é isso aí. Então é isso aí, e a gente fica muito legal aqui com esse papo, e a gente torce para que tenha muita gente lá interessada, porque as histórias são mais importantes que toda essa porcaria que tem na internet. Um abraço, viu? Muito obrigado, um abraço para todos. Obrigado. EPFM Araraquara, ZYM 667, canal 239, operando em 95,7 MHz, Araraquara, São Paulo.